Eu quero ler aqui o Dia do Senhor 10, ainda acerca da obra de Deus Pai, a sua providência. E aí nós ficamos na sequência corretamente. A partir do próximo domingo a gente entra no Dia do Senhor 11. E aí fica certinho de acordo com o nosso calendário de 52 domingos, no ano. Mas eu vou apenas ler, como leitura, fazer essa leitura aqui. O texto vai ser o livro de Ruth, capítulo 1, que na verdade é uma história que manifesta a providência de Deus. Então esse é o assunto, o tema dessa noite, Ruth, Noemi e a providência de Deus. Então vamos ver o que é a providência de Deus e como devemos nos comportar diante dela, qual é o benefício que ela traz para nós. Pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Agora vamos abrir no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, antes de Samuel, depois do livro dos Juízes. Ruth é um livro pequeno, são 4 capítulos, mas é um livro que retrata bem aquilo que nós conhecemos como a providência de Deus, o Deus que sustenta e governa todas as coisas para o bem do seu povo, e até mesmo as adversidades que Ele nos envia, embora não entendamos no momento, Ele tem um bom propósito, como a gente vai ver na vida de Ruth, na vida de Noemi. Acompanhe a leitura. A gente vai ler o texto e antes da pregação vamos cantar o hino Eu Creio na Divina Promessa. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide e voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo,
O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Cantemos, irmãos, é o número 68, novo cântico. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Peço para alguém iniciar. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, Eu preciso de ti. a luz que Me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Não posso segui-la sozinho, de ti, meu Senhor. Sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste. Eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for,
não valem a bênção, reino divino. Eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, alguém já disse que este mundo é como um vale de lágrimas. Ou seja, é um lugar onde nós lutamos e choramos devido a toda sorte de sofrimento que estamos sujeitos aqui na terra. Por experiência própria ou observando o mundo ao nosso redor, nós vamos perceber que, de fato, irmãos, vivemos num mundo cheio de dor e sofrimento. No mundo onde tragédias, enfermidades, a própria morte é algo real na vida das pessoas, mas também na nossa vida, isso mesmo. Nós também, mesmo como sendo filhos de Deus, tendo as suas promessas em nosso favor, temos aflições, como Cristo disse, no mundo tereis aflições. Homens de Deus como José, Jó, o profeta Elias, o apóstolo Paulo, estão aí para mostrar, irmãos, que a vida é marcada por luta e sofrimento que muitas vezes nos fazem chorar. Alguns carregam a dor, o fardo, de uma doença grave no seu próprio corpo, na vida de um parente. Outros se angustiam com a dor do luto, a perda de um ente querido. Há pessoas que estão sofrendo, tristes por decepções, traições que elas sofreram, sofrendo ali a dor da solidão. Há pessoas que estão desesperadas porque perderam o seu emprego e estão passando necessidades materiais. Enfim, irmãos, são muitos os tipos de fardos e sofrimentos, de dores que as pessoas e até mesmo nós podemos passar nessa nossa vida peregrina aqui na terra. E foi isso que aconteceu com uma família que vivia em Israel há milhares de anos atrás. Nós lemos aqui sobre esta família no livro de Ruth, a família de Noemi. E esse livro, irmãos, ele narra os acontecimentos que ocorreram nos dias em que os juízes governavam a Israel. Então, é como se o livro de Ruth fosse a continuação do livro dos juízes. E depois, no livro de Samuel, vai entrar o período dos reis. Mas estamos aqui naquela época dos juízes, daqueles homens que o Senhor levantava para auxiliar Israel na luta contra os inimigos. Era aquela época. E essa época foi uma das épocas mais trágicas da história do povo de Deus. Acredito que você já leu o livro de Juízes. E possivelmente você deve ter ficado horrorizado com aquilo que você vai encontrar ou encontrou nesse livro. Relatos de assassinatos, de mutilações, estupros, prostituição, idolatria, um total abandono de Deus. Era uma época de muita perversidade dentro do próprio povo do Senhor. E depois que herdou a terra prometida, eles se relacionaram com nações pagãs e começaram a se envolver com a idolatria e abandonar a Deus. Era uma época de apostasia da fé. Era uma época em que há um refrão no livro de Juízes que diz que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, deixando de andar nos caminhos do Senhor para seguir os seus caminhos de rebeldia e incredulidade. Então é nesse contexto de rebeldia, de desesperança, que se encaixam os eventos narrados no livro de Ruth. Era o período em que, como começa o capítulo, os juízes governavam. E naquele momento aconteceu uma calamidade de nível nacional. Houve uma grande fome na terra. E é bem provável, irmãos, que isso
veio da parte de Deus como um sinal de juízo para o povo de Deus. E nesse contexto, um homem dali da cidade de Belém, que ficava no território de Judá, com a sua esposa e seus 2 filhos, eles partem para morar em outro país, chamado Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion, da terra da cidade de Belém, da tribo de Judá. E eles, com certeza, aquele cuidado, para sustentar a sua família, fugir da fome, eles se dirigiram para a região de Moabe. Mas antes de atentar para o fato de que essa decisão não foi muito sábia, é importante destacar que os nomes dos personagens aqui descritos, eles têm um significado importante para entender a história que está acontecendo aqui. Ao contrário de nossos dias, naquele tempo, os nomes tinham um significado importante. Elimeleque, o patriarca daquela família, o nome dele era uma confissão de fé de seus pais. O nome dele significava meu Deus, Eli, meu Deus, é rei, Meleque, é rei. O nome da esposa dele significava uma mulher abençoada, uma mulher de uma vida ditosa, de uma vida abundante, de recursos, uma vida alegre, agradável. E eles eram da cidade de Belém, que literalmente significa a casa do pão, o lugar onde você encontra pão. E agora pense, irmãos, numa época de fome, Israel não tinha um rei, alguém de Belém está lembrando a todos, pelo seu nome, que a única esperança deles era na providência de Deus. O nome de Elimeleque era uma pregação, que dizia a todos, temos um rei, ele é o Senhor, o meu Deus é rei, ele é soberano, ele governa e sustenta todas as coisas, ele vai cuidar de nós, se tão somente confiarmos nele, depositarmos nele a nossa fé, a nossa esperança, ele vai restaurar a nossa sorte, porque ele é Elimeleque, ele é rei. Porém, não é conforme esta fé que aquele casal está vivendo. Elimeleque, ele não está fazendo justiça ao seu próprio nome com os atos que ele está cometendo aqui, irmãos. Noemi e Elimeleque tinham perdido a esperança e a confiança em Deus. Parecia que Deus não estava no trono. A fome assolava a todos, o desespero era enorme. E notem isso no fato de que, dos nomes que eles dão aos seus 2 filhos, Malom e Quilion, que literalmente significa aquele que está doente e aquele que está fraco. Isso mostra, irmãos, que um sinal de desesperança deles ao colocar esses nomes em seus filhos no momento de dificuldade. Portanto, como eu disse, nesse momento de crise, de desespero, a única coisa que ele podia fazer era procurar um lugar onde pudesse encontrar algum tipo de alimento para sustentar a sua família. E aí eles fazem essa viagem de Belém até Moabe. A princípio a gente vai observar isso e dizer, ele está certo, tem que correr atrás do pão, tem que buscar o sustento da sua casa. Os irmãos sabem que ali por volta da década de 60, muitos nordestinos foram para São Paulo por causa da crise, da seca, da fome na nossa região aqui, para buscar uma vida melhor para si mesmo e suas famílias. Então parece ser natural o que ele está fazendo. Mas quando nós observamos o contexto, quando nós entendemos o lugar para onde ele vai, nós vamos perceber que não foi uma decisão muito correta da parte de Elimeleque. Moabe. Você pode ir numa chave bíblica e procurar o nome Moabe, vai aparecer ali vários versículos e textos da Bíblia onde fala de Moabe. E você não vai encontrar nada agradável acerca desta nação, deste povo.
Primeiro, sobre a origem deles. Todos vocês sabem que Moabe foi um dos filhos de um incesto, de uma relação incestuosa entre Ló e uma de suas filhas. Ali naquele episódio em que eles estavam numa caverna, depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ali surgiu Moabe, que deu origem aos moabitas. E, além disso, irmãos, em um certo momento, um homem chamado Balaque, ele era o rei de Moabe, quando já o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, sob a liderança de Moisés. Esse Balaque odiava Israel e ele pagou a um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Era um ódio enorme que eles tinham contra Israel. E não só isso, os moabitas procuraram seduzir os israelitas naquele episódio ali, de Balaque. Algumas mulheres moabitas, elas conduziram homens de Israel a cometer prostituição. Isso você vai encontrar no livro de Números, capítulo 25 em diante. E também nos dias dos juízes, nesse período que estamos observando aqui, Eglon, um outro rei de Moabe, foi um daqueles que oprimiu a Israel naqueles dias ali. Então Moabe era declaradamente um povo inimigo de Israel. Então não seria um lugar muito adequado, apropriado para uma família judia se encontrar. Porém, Elimeleque vai de Belém para Moabe, sem considerar essas questões. Ele sai de Belém, a casa do pão, para buscar refúgio, sustento, num lugar marcado por opressão, violência e vergonha. Em vez de confiar em Deus, esperar no Senhor, ele busca o auxílio e o sustento do mundo. Como eu disse, era uma época realmente onde cada um fazia o que dava na sua cabeça, sem confiança em Deus, sem obediência aos mandamentos de Deus. Era um período marcado por desobediência. E a evidência disso aqui no texto é que Elimeleque e Noemi, eles permitiram que os seus 2 filhos casassem com 2 mulheres pagãs, 2 moabitas, Orfa e Rute, contrariando uma ordem clara que Deus tinha dado ao seu povo por meio de Moisés em Deuteronômio 7. Não casem com pagãos. Não deem as filhas de vocês aos seus filhos, nem os seus filhos para as suas filhas. Claramente, Deus condenava aquilo que a gente chama de casamento misto ou jugo desigual, porque ele sabia o grande perigo que isso poderia trazer para a fé dos israelitas, como aconteceu com Sansão naqueles dias também, e como mais tarde vemos a tragédia na vida do rei Salomão, nesse sentido aqui. Por isso que para os nossos jovens é preciso ter cuidado em relação a isso, confiar em Deus, esperar no Senhor, orar para que o Senhor trabalhe e envie alguém que ame a Deus para você um dia constituir a sua família, para não vir a se colocar nessa condição de jugo desigual que gera muito sofrimento. É claro que às vezes a misericórdia de Deus supera esse nosso erro nesse sentido, mas não é a melhor escolha. Mas o ponto é, irmãos, que era um período de juízo de Deus, se abatendo na vida do povo de Deus, inclusive na vida da família de Noemi. Não foi somente a fome que afligiu aquela família, mas também o luto. A morte visitou aquela casa. Nós vemos que Elimeleque falece, deixa Noemi sozinha com seus 2 filhos, e aí eles se casam com essas mulheres moabitas, e aí dá um certo alento para Noemi, e ali eles ainda passam 10 anos, até que os 2 filhos de Noemi também morrem
Malom e Quilion. E aquela mulher agora se encontra sozinha, sem o marido, sem os filhos. O que seria dela, do futuro dela? Viúva, idosa, sem filhos, longe da sua própria terra, num ambiente pagão que odiava o povo de Deus. Haveria alguma esperança? Haveria alguma alternativa positiva para essa mulher? Lembre que aquele período não tinha assistência social do governo, não tinha pensão, aposentadoria, deixada pelo marido. Ela não contava com nada disso. Já era um período difícil, e as pessoas mais vulneráveis sofriam mais ainda, órfãos, viúvas, pessoas deficientes. Era uma carência muito grande, e ainda mais longe da sua terra, longe do seu povo. Mas aí ela toma uma decisão: vou voltar para Belém, vou voltar para a minha terra, vou voltar para a casa do pão. Claro, ela ouviu que o Senhor tinha visitado novamente o seu povo. A disciplina tinha acabado, Deus agora tinha dispensado o pão novamente, pela sua providência, como nós acabamos de ler aqui no dia do Senhor 10, tudo vem da mão paternal de Deus, né? A chuva, a seca, a escassez, mas também a abundância, a fome, o alimento, tudo vem das mãos do Senhor. E aí ela vai embora, ela se dispõe a voltar para a sua terra. E as duas noras decidem ir juntamente com Noemi, Ruth e Orfa. Porém, Noemi, ela não quer que a companhia dessas duas mulheres, que conviveram com ela 10 anos, ali casadas com seus filhos, consideradas como suas próprias filhas, como era o costume da época. Por isso que aqui fala fala de cunhada, né? Na verdade a gente diz concunhada, mas era considerada filhas quando se casava e ia morar na mesma casa. Mas ela diz: olha, voltem para a terra de vocês, recomecem uma nova vida, casem-se novamente, constituam uma nova família e que Deus abençoe vocês. Se abraçam, se beijam, choram, porém as duas insistem em continuar com ela. Elas não querem abandonar a sua sogra. Então a gente percebe que havia uma boa relação entre elas. Mas Noemi insiste. Ela é até mais radical na sua insistência, para fazê-las desistir. Ela diz: minhas filhas, por que vocês querem vir comigo? Eu não tenho nada a oferecer a vocês. Eu já sou idosa demais. Eu não tenho mais condição de ter um marido, e mesmo se eu tivesse, e ainda se ele me desse filhos, vocês iriam esperar eles ficarem adultos para se casar novamente? Não. É loucura. Voltem para a terra de vocês, para a parentela de vocês, para os deuses de vocês, e deixem-me seguir sozinha o meu caminho. Porém, Orfa, ela entende a situação de Noemi e vai embora, mas Ruth insiste em ficar com ela. Ela insiste em ficar com Noemi. Aquelas lindas palavras da Bíblia, né? Para mim é um dos textos mais bonitos da Bíblia, são as palavras de Ruth para Noemi. Às vezes até algumas pessoas usam esse texto para falar no casamento. Eu já fui para um casamento onde esse texto foi usado aqui. Mas aqui, na verdade, é uma confissão de fé dessa mulher. Quando ela diz assim: não me peças para que te deixe e volte para a minha terra. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei contigo. O teu povo será o meu povo,
e o teu Deus será o meu Deus. Somente a morte vai me apartar de ti. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa linda a gente observa aqui nessas palavras de Ruth. Você pode entender um pouco o lado de Noemi. Ela não queria que as suas noras seguissem com ela. Você pode dizer, eu acho que foi egoísmo da parte dela. Ela precisava de amparo, né? Ela precisava de um afeto, de um carinho. Perder os filhos, perder o marido. E agora querer ficar sozinha. Ela tinha os seus motivos, irmãos. Provavelmente. Pode ser que ela não queria que as suas noras compartilhassem da sua dor. Ela não queria que elas experimentassem o seu sofrimento, juntamente com ela. Talvez ela também não queria passar pela vergonha de ter duas ex-noras pagãs, ao retornar para o povo de Deus. Independente da razão, ela estava numa situação de amargura, talvez até de uma depressão, e um dos sinais de uma pessoa que está nessa condição é querer ficar sozinha, é querer experimentar a sua dor sozinha, sem dar trabalho a ninguém. E isso provavelmente é o que está acontecendo com Noemi. Mas Ruth se apega a ela. Por qual razão? Veja, ela não tinha expectativa nenhuma, humanamente falando, né? Claro que aqui quem está por trás do palco da história é o Deus soberano, atuando com a sua providência, orquestrando as circunstâncias para cumprir o seu propósito, fazer tudo cooperar para o bem do seu povo, como a gente vê no final dessa história. Mas, humanamente falando, Ruth não tinha nenhuma esperança em seguir com Noemi. Seria mais conveniente para ela ficar na sua terra, encontrar um novo homem, casar e viver a sua vida tranquilamente. Mas por que ela se apega à sua sogra tão fortemente? Irmãos, claro, há o aspecto aqui do amor, da compaixão de uma nora pela sua sogra, de cuidar de alguém que já tinha enfrentado tantas adversidades na vida, de alguém que cuidou dela por um tempo e ela quer retribuir. É maravilhoso isso aqui. Ela quer dedicar carinho, afeto, cuidado para Noemi, e ela se dispõe resolutamente a isso. Mas, amados, foi mais do que isso. Na verdade, isso foi uma evidência de uma outra coisa. Esse amor, esse apego de Ruth por Noemi, foi resultado do poder de Deus na vida dela. Foi resultado da fé que ela recebeu do Senhor. Isso mesmo, irmãos. Fruto da sua fé. Aqui, aquilo que Paulo diz, a fé atua pelo amor. Então, o amor que ela demonstra a Noemi, de querer não somente estar com ela, mas servir ao Deus dela, é uma expressão, uma confissão clara da sua fé, da sua conversão. Ela não quer seguir a sua sogra simplesmente porque ela quer cuidar dela, mas porque ela confia agora no Deus de Noemi. Ela deposita a sua esperança na providência deste Deus que pode promover um futuro melhor para elas. Então é isso que a fé faz, irmãos. A fé, ela nos leva a fazer renúncias e a confiar em Deus sem medo, sem reserva nenhuma. Como Abraão fez. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. E ele vai resoluto com a sua família. Então isso mostra a fé que Deus dá aos seus eleitos, aos seus escolhidos. E portanto Noemi não deixa de insistir com Ruth para deixá-la. E elas vão a Belém,
chegam na cidade, há um alvoroço na chegada delas, no meio das pessoas. As pessoas que conviveram com Noemi ali por volta de 10 anos atrás, olham para aquela mulher e vê que ela envelheceu muito rápido em 10 anos. Envelheceu uns 30 anos em 10. Ela trazia consigo, irmãos, um rosto abatido, amargurado, um olhar cabisbaixo, ombros caídos. Houve um espanto ao vê-la por parte das pessoas de Belém, a ponto de perguntarem: será mesmo que você é Noemi? É você mesmo? E diante desse espanto, Noemi responde: olha, não me chamem mais Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Saí daqui cheia, ditosa, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ele me afligiu. O Todo-Poderoso trouxe aflição para a minha vida. Você ouviu bem o que ela está dizendo? Não me chamem mais de uma mulher abençoada, me chamem de uma mulher amargurada, porque o Senhor me afligiu. Eu tinha um marido, eu tinha 2 belos rapazes, eu tinha saúde, eu tinha paz. Tudo isso foi embora, tudo isso o Senhor tirou de mim. Então meu nome agora é Mara, que significa amargura. Notem, irmãos, Noemi crê na providência de Deus. Noemi entende que tudo que nos vem é da mão paternal do Senhor. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ela deixa muito clara aqui essa certeza. Nada é por acaso, tudo vem de Deus. Então, quanto a isso, ok, ela está correta, como nós cremos aqui. Tudo o que nos acontece vem da mão do Senhor. Mas o problema é a forma como ela reage à providência de Deus. E aqui a gente pode chamar de uma estranha providência, quando Deus coloca você numa situação de dificuldade, para ali promover o seu crescimento na fé, e você não entende isso naquele momento e pode responder com amargura. Foi o que ela fez. Ela não encontrou paciência na adversidade, mas ela mostrou que tinha um coração amargurado. Perdeu a capacidade de amar as pessoas e ao próprio Deus. Ela voltou para Belém, mas por um momento o coração dela se afastou de Deus e precisava retornar para o Senhor. Irmão, se você tem experimentado algum tipo de dor, de perda, de dificuldade na sua vida, você pode até compreender a dor de Noemi. Você talvez tenha experimentado isso, tristeza, dor, e até mesmo, por um momento, ficar com o coração meio ressentido e amargurado com alguma pessoa, e o pior ainda, até mesmo com Deus. Pode ser que isso pode acontecer em determinadas circunstâncias. Imagina um jovem que recebe a notícia que foi diagnosticado com uma doença gravíssima. Ou um outro jovem que sofreu um acidente e ficou paraplégico. Imagina essas situações. Pense numa perda repentina de um parente que você tanto amava. Uma mulher que deseja tanto ter um filho e que já sofreu tanto com abortos, porque não consegue engravidar, segurar a criança no ventre. Ou alguém que vai cedo para o seu trabalho, disposto a trabalhar, e chega lá e recebe a notícia que está demitido. São muitas as situações.
as circunstâncias adversas que o ímpio e o crente podem sofrer. A questão não é se vamos ter algum tipo de sofrimento. A providência de Deus pode trazer isso para nós. A questão é como reagir a isso, diante da dor, da angústia. Claro, a tristeza é natural, mas o problema é quando o nosso coração ele fica amargurado contra o Senhor. E isso pode chegar a um nível, irmãos, muito pior, quando a pessoa chega a blasfemar contra Deus. Como a mulher de Jó, lembra? Que sofreu aquela tragédia na sua família, perdeu seus bens, seus filhos, e pediu ao seu marido para amaldiçoar a Deus e morrer. Então, Noemi, ela não chegou a blasfemar contra Deus, mas ela, por um momento, por um tempo, se deixou dominar pela sua amargura. Não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque Deus só tem trazido desgosto para a minha vida. Devemos ter cuidado, irmãos. Nós aprendemos aqui que a providência de Deus, ela deve gerar em nós gratidão na prosperidade, paciência na adversidade e confiança quanto ao propósito de Deus para o futuro nosso. Ele é o nosso Pai celestial. Ele está no controle de todas as circunstâncias. Ele fará tudo cooperar para o nosso bem no final. Não podemos ficar sem entender no momento. Mas uma hora o Senhor vai nos ensinar. E às vezes a aflição é necessária para nos ensinar a buscar mais a Deus, a depender mais do Senhor. Longe de nós, irmãos, amargurar o nosso coração contra Deus em tempos de adversidade. Noemi e Ruth não estavam sabendo ainda, não estava entendendo, não estava vendo o que estava acontecendo por trás das cortinas do palco da história. O Senhor estava atuando, o Senhor estava agindo, até mesmo nas situações difíceis que elas enfrentaram, para promover algo muito maior, algo grandioso para a vida delas. Não só a nível de sustento material, o que vai acontecer na sequência da história, mas a nível de salvação, para elas, para o povo de Deus, e também para nós. É isso mesmo. Não é uma história aleatória, solta, que está acontecendo aqui. É um drama que faz parte da história da redenção divina. É Deus trabalhando, irmãos, aqui, mostrando a sua bondade. Veja, primeiramente, em relação àquelas duas mulheres mesmo. Toda essa adversidade que Noemi passou, juntamente com Ruth, contribuiu para quê? Para conduzir Ruth à conversão, à fé em Deus, para trazê-la para dentro do povo de Deus. É Deus cuidando de Noemi por meio de Ruth, porque é isso que vai acontecer. Ruth vai ser um suporte para Noemi em Belém, juntamente com Boaz, que vai se casar com Ruth na sequência. Então a bondade de Deus está se mostrando aqui. Veja, o texto começa com a tragédia da fome, mas aí no meio do texto diz que o Senhor visitou o seu povo e trouxe o pão. E o final do capítulo diz que elas chegaram lá no tempo da colheita. Imagina aqui a mão de Deus, a mão paternal. A fome veio do alto, mas também o alimento. A escassez veio, mas também veio a abundância. Naquele momento elas não sabiam, mas lá na frente elas vão entender o que Deus estava fazendo.
E elas voltaram para o lugar que tinha pão, Belém, a casa do pão. Porque é isso que Deus faz, irmãos, com a sua mão paternal, com a sua providência. Provê o sustento para o corpo, mas também governa todos os acontecimentos para promover a salvação do seu povo. Ele tira pessoas de Moabe para sustentá-las em Belém. Ele nos tira deste mundo caótico, perdido, e nos traz para a sua igreja, para nos alimentar com o pão da vida. Então, como você reage nessas circunstâncias? Você vai esperar em Deus, mesmo sofrendo? Ou você vai virar as costas para o Senhor e dizer: tu me abandonaste, só trouxeste amargura à minha vida, e vai viver a sua dor sozinho? Não. Ele tem poder para transformar em bem todo o mal que nos enviar nesta vida conturbada. Coloque a sua esperança em Deus. Deposite nele a sua fé, independente da situação que você está enfrentando. Noemi certamente se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. A gente vai ver na sequência da história que as atitudes que ela vem a tomar dali para frente mostra que ela também foi transformada pelo poder de Deus, resgatada desse espírito amargurado que por um tempo tomou conta da vida dela. Irmãos, quando Deus age na nossa vida, Moabe dá lugar a Belém, a tristeza dá lugar à alegria, a amargura dá lugar ao contentamento, a fome dá lugar à fartura, e o ódio dá lugar ao amor. Então, a melhor coisa a fazer nesse vale de lágrimas em que nos encontramos, sujeitos às mais diversas provações, é viver pela fé, é manter a nossa confiança fundamentada no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem maior, a nossa salvação. Sabe por que Ele preservou aquelas duas mulheres e as trouxe seguras para Belém, para que através delas suscitasse a descendência do Messias, a chegada do Cristo. Ruth vai se casar com Boaz, vai dar à luz um filho chamado Obed, que vai ter um filho chamado Jessé, que vai ter um filho chamado Davi, e da casa de Davi, na cidade de Belém, vai nascer o Cristo, o Redentor da igreja, o Salvador do mundo. Então notem, irmãos, como Deus está trabalhando aqui, operando maravilhas, mesmo no meio do sofrimento do seu povo, para trazer para nós, não somente para Ruth e Noemi o pão que era feito ali em Belém, mas o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida vem dessa família. Ruth, a Moabita, está lá na genealogia do Cristo, foi introduzida lá, foi usada por Deus para promover a chegada do Messias. E aquele que vai nascer dessa família, Jesus, ele entende, irmãos, o nosso sofrimento. Isaías já tinha dito: o nosso Senhor sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é não ter um lugar para onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é ser traído, abandonado até pelos seus melhores amigos. Ele sabe o que é a dor do luto. Ele vivenciou isso com Lázaro, seu amigo.
Ele conhece a dor humana, o sofrimento do homem, da mulher, a sua aflição. Cristo não somente conhece, mas ele tem poder para reverter a situação, para lhe dar força pelo seu Espírito, para você suportar com fidelidade. Ele é soberano e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E Cristo está voltando, irmãos. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltará para transformar este mundo num novo céu, numa nova terra, aonde habitará paz, justiça, aonde, como diz o livro de Apocalipse, não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem luto, nem doença, nenhum tipo de sofrimento, porque as primeiras coisas passaram, tudo será novo. E o que restará para nós é um futuro glorioso, bendito, abençoado, aonde desfrutaremos da presença plena do nosso Deus, aonde reconheceremos que Ele é o nosso Rei, Elimeleque, o meu Deus é Rei, aonde seremos alimentados com Ele, no grande banquete eterno da salvação, para toda a eternidade, aonde nada jamais nos faltará. Mas isso é somente para aquele que persevera até o fim, para aquele que mantém a sua confiança, para aquele que deposita no Senhor a sua fé. Sofrimento existe, é real, mas ele terá um fim. Futuro glorioso é o que aguarda o povo de Deus. Que você mantenha a sua fidelidade, a sua confiança. Peça ao Senhor para lhe dar paciência na tribulação. Peça ao Senhor para lhe dar alegria e gratidão na prosperidade. Peça ao Senhor para preservar a sua fé quanto ao futuro que o Senhor tem reservado para aqueles a quem Ele ama. O Senhor foi preparar lugar para nós e voltará para nos receber neste lugar glorioso. Guarde a sua fé, mantenha a sua esperança, porque é isso que Deus faz. Trabalha em todas as coisas, com a sua providência, para o bem maior, que é a redenção final do seu povo. Que Ele nos abençoe. Amém.